cumprimento mais uma vez a todos os participantes. Eu sou a professora Sônia Souza, professora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e professora dos programas de pós-graduação, mestrado profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar e do Programa de Mestrado Acadêmico, PPGENF. Para promover a inclusão das pessoas nessa atividade, faço agora uma breve descrição de onde e como me encontro. Estou na sala da minha casa, cercada pelos meus livros que tanto amo. Minha pele é negra, meus cabelos estão presos, uso óculos e estou de vestido na cor preta. Carrego a insígnia da nossa querida escola do lado esquerdo do peito. Passo, então, a palavra à doutora Cristiane Rodrigues da Rocha, diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e presidente do primeiro Congresso Internacional da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. 130 anos, uma agenda pelo triplo impacto da enfermagem. E primeiro Seminário Internacional de Pós-Graduação, evento promovido em comemoração aos 130 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a primeira escola de enfermagem do Brasil. Professora Cristiane. Uma boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiro vou fazer a minha descrição também. Meu nome já foi falado, sou a professora Cristiane Rocha. E eu estou num quarto aqui em casa, numa cadeira preta, com um banner que nós fizemos especialmente para o evento, onde tem o título do evento, uma roupa preta, de rendinha em cima. Carrego também a nossa insígnia do lado esquerdo do peito, da nossa amada escola. Estou com o cabelo preso, fiz um coque para ficar assim bem elegante para vocês. E coloquei uma maquiagem bem suave. Eu quero parabenizar por essa iniciativa da escola, que mais uma vez sai à frente, né, num pioneirismo com esse lançamento da Rede Gofer Brasil em Saúde e Enfermagem. Agradecer essa parceria com a Fiocruz, que fez essa grande motivação e esse estímulo de união entre a Unirio e a Escola de Enfermagem para o movimento desse lançamento. E a gente teve a grande honra de estar sendo a pioneira nessa rede Gofer Brasil. Então, eu parabenizo muito a coordenadora dessa rede na nossa escola, que é a professora doutora Sônia Regina de Souza, que está à frente dessa coordenação. A Patrícia Hering, a doutora Patrícia Hering, da Fiocruz, que está nos dando todo esse suporte, dando todo esse estímulo. Agradeço a presença das palestrantes que teremos hoje, doutora Simone Alencar, doutora Viviane Veiga e doutora Luana Salles. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão por compartilhar conosco essa tarde. Então, desejo muito sucesso, que eu já sei que será, e que a gente aprenda bastante hoje, nessa tarde. Um grande abraço para todos. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane. Então, sejam todos muito bem-vindos ao lançamento da Rede Gofer Brasil Saúde e Enfermagem. Considerando as novas formas do fazer científico, voltadas para o compartilhamento e no reuso de dados de pesquisa, este evento tem por objetivo apresentar a Rede Gofer Brasil Saúde e Enfermagem, coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar, em gestão colegiada com o Programa de Mestrado em Enfermagem e Doutorado em Enfermagem e Biociências, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa rede se propõe a trabalhar no fortalecimento e disseminação dos princípios norteadores da boa gestão de dados, denominados FAIR, dentro do domínio da enfermagem. Compõe a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto e difusão na Unirio e agora
junto com todas as universidades convidadas, né? A professora Sônia, que sou eu, a professora Elisa Macedo, professora Patrícia Rene, professora Simone Alencar, professora Thais Vernaglia, professora Inês Menezes e professora Daniele Galdino. Convido, então, agora para a mediação do lançamento, que contará com a representação da Rede Golfer Brasil Saúde, a professora doutora Patrícia Rene, que é membro do GT de capacitação do Golfer Brasil Saúde, professora do programa de pós-graduação em biblioteconomia e professora visitante do programa de pós-graduação em saúde e tecnologia no espaço hospitalar, ambos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professora Patrícia é doutora em Informação e Comunicação em Saúde pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ICICT Fiocruz. É uma das coordenadoras do grupo de trabalho de capacitação do Golfer Brasil Saúde. Professora Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, professora Sônia, professora Cristiane. Eu dou início aqui à nossa abertura do nosso evento, né? Quer dizer, dando continuidade, né? Mas antes eu gostaria de apresentar os membros da mesa, né? Que são 3 professoras, a professora doutora Luana Salles, que é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação do IBICT, UFRJ. Atualmente, a professora Luana exerce o cargo de Coordenadora Geral de Acesso e Difusão de Acervos do Arquivo Nacional. É analista de CIT do MCTIC e IBICT, atuando como docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e coordenadora da Rede de Implementação Golfer Brasil. A professora Luana fará a apresentação sobre o Golfer Internacional e as ações que estão sendo promovidas no Golfer Brasil. A segunda palestrante será a doutora professora Viviane Santos de Oliveira Veiga, que é doutora em Ciências da área de concentração, Informação e Comunicação em Saúde, pelo Programa de Pós-Graduação em Informação, Comunicação e Saúde, ICICT Fiocruz. Ela é professora permanente do programa do ICICT Fiocruz e coordena a rede de bibliotecas da Fiocruz e a rede Golfer Brasil Saúde. E, por último, a professora Viviane, desculpa, fará a apresentação do Golfer Saúde, tá? E as ações que estão sendo implementadas até o momento, tá? E, por último, a professora Simone Menezes de Alencar, que é doutora da área de Gestão e Inovação Tecnológica pela Escola de Química da UFRJ. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora permanente do mestrado em Biblioteconomia e do doutorado em Enfermagem e Biociências da Unirio. É coordenadora do Laboratório de Ciências Abertas e Dados de Pesquisa para Apoio à Inovação, o Lab Nova, e é membro da Rede Golfer Brasil Saúde e uma das coordenadoras da Rede Golfer Brasil Enfermagem, que será lançada hoje, tá? Então, eu passo a palavra para a professora Luana, que pode começar a fazer sua apresentação, tá, professora? Desliga o seu som para desligar. Isso. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse momento tão importante para a área de enfermagem. Eu quero agradecer o convite para participar dessa mesa, representando, né, a minha instituição, as minhas instituições, né, porque eu sou de uma, estou cedida em outra, estou atuando neste momento no Arquivo Nacional, e também, né, representando o Golfer Brasil, né, que nós temos a honra de coordenar nesse momento. Então, eu preparei, assim, uma fala bem breve para vocês, tá? Só para tentar situar, né, as pessoas que estão tendo esse primeiro contato, né, com o tema Golfer, com o tema Princípios FAIR, pela primeira vez, para saber do que se trata isso de uma certa forma. Então, vamos lá. Agradeço a Patrícia pela apresentação, já brinquei com ela aqui pelo chat, que nunca fui tão bem apresentada na minha vida. Bom,
Então, aqui, a gente, nossa ideia, né, de trazer o Golfer Brasil também para a área de enfermagem é de promover o avanço das pesquisas na área, né? Então, assim, mas o que é o Golfer, gente? O Golfer é um movimento... Ana, Oi? desculpa, você tem que compartilhar a sua Ah, apresentação. não compartilhei, não, desculpa. Não. Pensei que tivesse compartilhado. Calma aí, um minuto. Agora eu não consigo sair daqui. Por algum problema no computador. Um minuto. Pronto. Perdão. Vou apresentar agora. Pronto, agora sim. Agora sim? Só falta a tela inteira para a gente visualizar melhor. Isso. Isso. Ih, não está compartilhada não, viu, Ana? Não? Não. Tenta compartilhar novamente. Tecnologia ajuda e, às vezes, atrapalha. Só atrasa um pouquinho, às vezes, né? Vamos de novo. Apresentar. Agora sim. Estão vendo? Tá ótimo. Pode continuar. Beleza, beleza. Então, essa é a primeira página dos slides, né? Por isso que eu estava falando de promover o avanço nas pesquisas na área de enfermagem, porque foi o título que eu dei. E aí eu já estava aqui, né, explicando para vocês um pouco o que é esse Golfer, né? O Golfer, gente, é um movimento, né, que está acontecendo em âmbito internacional, né? Começou lá na Holanda, né? Foi se expandido pelos países da Europa, em uma convenção, na verdade, começou na Holanda porque era uma convenção internacional, mas que já tinha pessoas de outros países da Europa, né? E aí vem se expandindo pelo mundo inteiro. Então, a gente já tem Golfer na África, a gente já tem Golfer nos Estados Unidos, a gente tem agora, né, o Golfer Brasil, né, desde 2018 para cá, e eu vou contar um pouco essa história para vocês. Mas é um movimento internacional que visa disseminar e auxiliar a implementação de princípios que tornam os dados FAIR. Tá, Luana, até aí, para quem não entende, não sabe o que é princípios FAIR, você não falou muita coisa, né? O que é princípios FAIR, gente? FAIR é um acrônimo, né, que junta 4 letrinhas, né, que significa findable, né, traduzindo para o português, pode ser encontrável, a gente nessa informação fala de recuperável, recuperação, accessible, né, que tem a ver com a questão do acesso ao dado, interoperable, que nós traduzimos para o português como interoperabilidade, e reusable, né, que tem a ver com a reusabilidade. Então, assim, e o que são os dados FAIR, gente? Dados FAIR são aqueles que adotam 15 princípios que foram criados para melhorar as práticas de gestão, compartilhamento e reuso de dados, respeitando todas as questões éticas, legais e as restrições contratuais. Então, assim, todos os dados FAIR são abertos? Não, né? A gente tem um lema que a gente diz, tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, né? E o que é esse dado de pesquisa, né? As pessoas, quando a gente começa a falar de dado de pesquisa, a primeira coisa que vem na cabeça, o que é esse dado de pesquisa? Olha, eu costumo dizer que o dado de pesquisa, ele em si não tem definição, né? Porque o que define o dado de pesquisa é a área, né? É a pesquisa onde ele nasce, onde ele é gerado. Então, assim, dados de pesquisa, como eu coloquei aqui, eles são gerados para diferentes propósitos, por diferentes comunidades científicas,
por meio de diferentes processos e em diferentes domínios, né? Então, aqui eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Dados de pesquisa pode ser entrevista em uma área, pode ser fórmulas matemáticas em outra, pode ser coleções de dados, resultados de experimentos, medidas, resultados de levantamentos, pode ser visualização de dados, como, por exemplo, gráficos, diagramas, podem ser estrutura química legível por máquina, pode ser documento textual, pode ser software, multimídia, comentários e anotações, certificados digitais para instrumentos de pesquisa, olha, uma série de coisas. Me chamou, Patrícia? Vocês estão compreendendo bem? Tá, tudo bem, Luana, tudo bem. Pode ir. Então, mas e aí, para que dados FAIR, né, gente? Então, assim, para cada um desses atores, assim, tornar os dados de pesquisa FAIR, né, ou seja, aplicar os 15 princípios, né, para tornar os dados de pesquisa FAIR, traz benefícios para cada um desses autores, né? Por exemplo, para as agências de fomento, os princípios FAIR vão agregar maior valor e dar maior transparência aos resultados da pesquisa por elas financiadas. Então, quando a pessoa torna o seu dado FAIR, isso significa o quê? Que a pesquisa, por exemplo, que foi financiada pelas agências de fomento, pode ser reproduzida, né? Ela pode ser melhor avaliada, os dados gerados para essa pesquisa poderão ser reusados por outros pesquisadores, né? Trazendo uma espécie de economia, né, na aplicação dos recursos. Para os editores científicos, por exemplo, para os editores científicos, o compartilhamento de dados, a gestão de dados, de forma que eles se tornem FAIR, pode melhorar o processo de revisão por pares e também dar maior publicidade às investigações, né? Por quê? Porque quando eu tenho os dados de pesquisa associados a um artigo de periódico, né, os editores, os avaliadores, conseguem comprovar, né, se aquela pesquisa foi realmente realizada daquela forma. Né? Para as universidades, por exemplo, tornar dados FAIR, né, pode dar maior integridade e visibilidade às pesquisas desenvolvidas nesse meio. Né? E para os pesquisadores, que muitas das vezes, aqui no nosso caso, do Brasil, né, estão ligados às universidades, mas nem sempre, às vezes, nós temos pesquisadores que também estão ligados a institutos de pesquisa, tornar dados FAIR pode ajudar os pesquisadores na organização e tratamento dos seus próprios dados, o que, consequentemente, reverterá em um melhor resultado da pesquisa, possibilidades de compartilhamento e uma palavra-chave, né, que eu não coloquei aqui, vai permitir o reuso, né? Então, sempre quando eu falo para pesquisador, né, que eu acho que pode ser o caso de muitos de vocês que estão nos ouvindo agora, qual o benefício de ter um dado FAIR, um dado de pesquisa FAIR, de eu fazer uma gestão de dados que torne o meu dado FAIR? O benefício maior é que quando eu precisar desse dado em determinado momento futuro, esse dado vai estar preservado, esse dado vai estar acessível, né? E eu vou poder reusar esses dados, né? Uma outra questão interessante, que eu vou poder também, à medida que eu compartilho, ter acesso a dados também de outros pares. E aí, nesse momento que eu tenho dados, né, já gerados por outros pares, pelos meus pares, a minha pesquisa pode avançar mais rapidamente, eu posso criar inovação, eu posso me beneficiar da pesquisa que já foi desenvolvida em determinado momento, apenas para continuar aquela pesquisa, não ter o trabalho de refazer. Então, assim, são muitos benefícios para os pesquisadores, né? Só que a gente tem que estar aberto, né, para compartilhar o que é possível, obviamente, né? E a gente não compartilha o dado de qualquer maneira, por isso que a gente fala dos dados FAIR, né, porque tem um tratamento, tem uma gestão, tem a tentativa de adoção dos 15 princípios, né, para que esses dados se tornem realmente dados de qualidade. Quando a gente fala dados FAIR, no momento anterior, quando eu ainda não conhecia os princípios FAIR, a gente falava de dados maneiros, de dados legais, que era simplesmente uma forma de dizer dados de qualidade. O FAIR traz uma qualidade aos dados, tá? E para os bibliotecários, gente, hoje a gente, né, tem certeza que tem pessoal de biblioteconomia aí nos assistindo, né? Hoje a gente tem um novo aspecto da biblioteconomia, né, que é chamado de biblioteconomia de dados,
que vem abrindo o quê? Uma nova possibilidade, né, de trabalho para os bibliotecários. Por quê? Porque os bibliotecários hoje devem estar coladinhos com os pesquisadores, ajudando esses pesquisadores a encontrar, por exemplo, padrões de tratamento para os seus dados, vocabulários que vão ajudar a representar esses dados, ajudar os pesquisadores na curadoria desses dados, na preservação desses dados, né, a encontrar repositórios onde eles podem armazenar os seus dados, e por aí vai. Então, se abre também como uma nova perspectiva de trabalho para os bibliotecários. E aí, gente, o que quer dizer isso? Eu não vou aqui me alongar e falar, né, ficar explicando para vocês todos os princípios FAIR, porque eu acho que, assim, é uma mesa de abertura, né? Então, não vou descer nesse nível de profundidade, mas eu queria, assim, rapidamente, né, com esse gráfico aqui, que não é meu, né, ele foi reproduzido, o logo ficou atrás, mas eu acho que é da Escola Nacional de Medicina, que diz, o que é você ter um dado encontrado? O que você tem que fazer para você ter um dado encontrado, né? Você tem que descrever, por exemplo, o seu dado em um repositório de dados. Uma outra coisa que você tem que fazer é aplicar identificador persistente. O que é um identificador persistente? Identificador persistente é um número que você dá para o dado, ou para a sua coleção de dados, né, que é como se fosse um CPF do dado, né, que vai permitir o quê? Que esse dado seja encontrado em qualquer momento. Se a gente fosse se alongar aqui um pouco, a gente ia ver que não só os dados, né, nos outros princípios, se a gente fosse nos aprofundar nos outros princípios, nós veríamos que não apenas o dado precisa ter um identificador persistente, mas também o metadado, que é o descritor desse dado, e que nos ajuda a encontrar esse dado. Né? Por quê? Porque mesmo quando o dado não está mais disponível, se eu tenho um metadado com identificador persistente, eu consigo, de alguma maneira, fazer uma análise daquela pesquisa. Uma outra questão é a questão do acesso, né? Como que eu faço para ter dados acessíveis? Ah, Luana, encontrar e acessar não é a mesma coisa? Não, não é. Eu posso encontrar o dado, né, em uma determinada plataforma, em uma determinada página, e na hora que eu clicar lá, dá aquele erro 404, por exemplo, e eu não consegui acessar. Outra coisa que pode acontecer, do dado não estar acessível porque ele não tem permissão, né, porque são dados que não podem ser abertos, né, para qualquer pessoa, né, por restrições éticas e legais. Então, é preciso o quê? Considerar o que se pode ser compartilhado, né? Nem todos os dados poderão ser compartilhados, mas o FAIR advoga o quê? Que embora os dados não possam ser compartilhados, né, e estar acessíveis, que os metadados devem estar acessíveis, né, porque esses metadados podem também ser úteis para novas pesquisas. Uma outra questão, né, que a gente fala quando a gente trata do acesso é a questão da obtenção da participação e consentimento por parte das pessoas, né, que estão criando os dados, que estão na área de enfermagem. Eu imagino que vocês tenham muito dado de pessoas, né, que foram cuidadas por vocês, que podem ser levantados, por exemplo, no próprio hospital, né, onde estão cuidando dos pacientes. Dados pessoais são dados sigilosos, né, são dados que não podem ser compartilhados. Então, você tem um processo de gestão que é muito mais custoso, que é muito mais trabalhoso, que é um processo de anonimização dos dados, né? Então, você precisa considerar isso no momento de tornar esse dado acessível, né? Uma outra questão que nós temos que falar rapidamente em relação à interoperabilidade é a importância de se usar formatos abertos, né, de se procurar formatos que possam ser utilizados por qualquer plataforma, né, assim como padrões de metadados comuns. O FAIR não indica um padrão de metadado, né, mas ele indica que se usem padrões, né, padrões de acordo com a área, né, e também vocabulários próprios, né, para que se possa indexar, para que se possa considerar a temática do dado, sobre o que esse dado trata, né, e a questão da reusabilidade, né, que precisa considerar o que? A permissão do usuário, até que ponto
esse dado que está sendo compartilhado pode ser reusado. Precisa de uma autorização, né, da pessoa que está gerando o dado, né, que gerou aquele dado. E, além disso, a aplicação de uma licença apropriada para o reuso de dados, como, por exemplo, né, o Creative Commons, que é tão usado já no âmbito das publicações de acesso aberto, que também podem ser usadas para tornar o dado reusável. E aí, gente, o Go-Fair, ele se organiza em âmbito internacional nesses 3 pilares, né, que vocês vão sempre escutar quem trabalha com princípios FAIR falar, do Go Change, Go Train, Go Build, né. O Go Change, o que é? É uma parte, né, do FAIR, do Go-Fair, que foca nas prioridades políticas e incentiva a implementação do FAIR propriamente dita. Tá? Promove mudanças socioculturais que envolvem importantes atores, aqueles atores que a gente falou lá no slide anterior, né, de todos os níveis, visando tornar os princípios FAIR um padrão de trabalho na ciência. Embora a gente não indique um padrão, né, para que sirva para todas as áreas, porque a gente não acredita no Esperanto que possa criar um padrão, que possa ser um padrão para todas as áreas, né, a gente acredita que cada área vai ter o seu padrão próprio de tratamento. A gente indica um padrão de trabalho na ciência. O que é esse padrão de trabalho na ciência? Aquelas coisas que a gente já falou, aqueles princípios, a adoção daqueles princípios, né, que nós falamos resumidamente no slide anterior. Um outro pilar é o Go Train, né, o Go Train é o pilar do treinamento, né, que trata da necessidade de definição e melhoria de currículos e programas de treinamento sobre o gerenciamento de dados. A questão da gestão de dados, gente, é uma questão muito nova, tá? É nova no Brasil, né? É nova também lá fora, né? Mas eles lá estão um pouco mais consolidados do que a gente. E é nova, né? Em outros locais, né? Em outros continentes também. Então, a gente trabalha com essa questão do treinamento, tendo como meta facilitar, né? O conhecimento por parte das pessoas e capacitar os profissionais que trabalharão com gestão de dados, né? E o terceiro pilar é o Go Build, né, que trata o quê? Da necessidade de criar infraestruturas para dados interoperáveis, geralmente a parte que o pessoal da informática, da ciência da computação gosta de trabalhar, mas também tem um pouco de ciência da informação aqui, quando a gente cria, por exemplo, os padrões e protocolos e serviços que vão possibilitar que o pesquisador deposite, acesse e analise os dados científicos de todas as áreas, tá? Então, contando um pouco da história para vocês, né, o Go-Fair Brasil foi iniciado no evento dos 30 anos do Cielo, né, nós contamos com a participação de alguns atores. Naquele momento, o pessoal da enfermagem já estava representado através da presença do professor Carlos, estava sendo liderado pelo IBICT, né, foi o IBICT que começou nessa liderança, enviando as cartas, convocando as pessoas, né, para discutirem o que se poderia fazer para tornar os dados FAIR. A partir disso, nesse evento dos 30 anos, né, foi redigido um manifesto, que depois foi lançado pelo MCTI, que é atual MCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em dezembro de 2018. E aí, a partir de então, nós começamos a organização do Go-Fair Brasil. A nossa ideia inicial era organizar, e é assim que a gente vem fazendo, né, essas redes de implementação por áreas. Por que por áreas, Luana? Porque a gente acredita que os padrões, eles vão mudar de acordo com as áreas, de acordo com os domínios, de acordo com as metodologias e padrões já utilizados, né, para desenvolvimento de pesquisa nessas áreas, de acordo com as tecnologias também já utilizadas nas áreas específicas. Então, a gente fez essa escolha, né, de trabalhar por redes de implementação temáticas. Como, né, lá no início, né, de tudo, nós tínhamos presente de cara a Viviane Veiga, que é da Fiocruz, o professor Carlos, da enfermagem. A gente viu, assim, um interesse grande da área da saúde. A primeira rede de implementação temática
criada no Brasil, não tinha como deixar de ser o Golfer Saúde, né, que também, né, se iniciou, já as conversas já foram iniciadas em 2018, no mesmo ano. Na época foi no evento do CRIX, né? A Viviane está aí, depois pode me corrigir ou complementar qual era o número do CRIX, mas o CRIX é um evento grande na área da saúde, de informação na saúde, onde nós conseguimos reunir, assim, diversos profissionais, atores da área da saúde, né, interessados também na temática dados de pesquisa. E nesse evento do CRIX, nós fizemos a redação do manifesto do Golfer Brasil Saúde. Então, com isso, nós tínhamos a nossa primeira rede de implementação temática no Brasil. A área da saúde vem sendo modelo para as demais redes, né? Depois disso, nós já tivemos o lançamento da rede em 2019, e aí, a partir de então, né, as coisas vêm crescendo, né? O Golfer Saúde, por ser o primeiro, né, então tem sido assim, uma experiência piloto para a gente. E a primeira coisa que a gente observou, né, quando a gente começou quando a gente dividiu, e a Viviane deve contar isso um pouco para vocês, quando a gente foi dividir os grupos de trabalho e começamos a colocar a mão na massa, é que, assim, mesmo a área da saúde sendo um domínio específico, dentro da saúde nós tínhamos ramificações, e possivelmente por conta das metodologias de trabalho diferentes, né, e que nós precisaríamos ter ramificações, né, de Golfer dentro da área da saúde. E assim nasce a ideia, né, de ter o Golfer Enfermagem. Não porque é uma sub-rede, né, embora às vezes a gente use essa palavra, mas não é o conceito adequado, né, não é o termo adequado, mas porque a gente sentiu a necessidade de ter estudos específicos voltados para a área de enfermagem, que é uma área de pesquisa completamente diferente da área, por exemplo, de câncer, de genoma, né, que tem as suas características específicas. Então, a gente preparou, né, um plano de ação que também já sofreu modificação. Patrícia e Viviane, que estão aqui, que acompanharam, né, e que vem acompanhando junto com a gente, possivelmente perceberão. Quem esteve também nos primeiros eventos vai perceber. A gente começou com essa divisão por redes de implementação temática, mas a gente tinha também uma rede de implementação que a gente chamava de estrutural, que nesse momento se transforma o quê? Nesses 3 pilares do Golfer. Por quê? Porque a nossa ideia é que todas as áreas temáticas também se organizem em cima desses 3 pilares do Golfer Internacional. E aí, como que vem acontecendo isso, né? Primeiramente, a gente propõe uma reunião de interessados para propor a rede, que foi o que aconteceu, por exemplo, aqui na área da enfermagem, também na área da saúde, né? Com isso, a gente faz a elaboração do manifesto para a instituição da rede. Depois, a gente convida outras pessoas e outros atores para um novo evento, onde a gente faz o lançamento do manifesto. É interessante a questão dos 2 eventos, porque nem sempre quem está participando em um pode participar do outro, né? E da mesma maneira, quem estava no primeiro pode já disseminar a ideia para outras pessoas. Então, a ideia é crescer, quanto mais pessoas, quanto mais instituições estiverem trabalhando, mais feliz, mais eficaz será a área, né? Depois a gente tem a elaboração, a proposição de um modelo de plano de gestão de dados FE voltado para a temática da rede, assim como fez a área da saúde. A gente espera que a área da enfermagem tenha o seu padrão próprio também, que já talvez possa se basear no da saúde, mas não tem que necessariamente ser igual, porque tem suas características próprias. Levantamento dos padrões de metadados e vocabulários voltados para a temática da rede. Estabelecimento ou adaptação de uma política de Golfer, né, para a rede, e depois, finalmente, criação de serviços FAIR. Então, um pouco do que a gente vem fazendo, isso é uma forma também que eu tenho de prestar conta para vocês, enquanto coordenação do Golfer. A gente vem traduzindo material do FE para divulgação, a gente vem trabalhando
atualmente na criação de um website. A gente vem organizando a governança e outras documentações internas. Então, assim, aquilo que começou o IBIC sozinho, né, em termos de governança, hoje a gente está organizando para que exista uma diretoria, né, onde não só apenas o IBIC trabalhe e tenha voz ativa, mas onde a gente tenha também, por exemplo, um representante de cada rede de implementação. Então, o GoFair Enfermagem vai ter uma cadeira, né, no GoFair Brasil, para quê? Para nos ajudar nas tomadas de decisão. Assim como tem o GoFair Saúde, assim como tem o GoFair Humanidades, e, ao mesmo tempo, a gente vem organizando também de forma a termos representantes de acordo com os pilares do GoFair Internacional. A gente vem fazendo... Oi, acabou meu tempo. Só para te avisar que teu tempo já acabou, tá? Mas estou fechando. A gente vem fazendo divulgação do FAIR e seus princípios em palestras e cursos de gestão de dados, organizando um livro agora sobre princípios de FAIR, onde o professor Carlos e a professora Sônia estão participando, inclusive, como editores científicos, onde nós temos outros colegas da área de enfermagem também, escrevendo capítulos. Continuamos nos nossos estudos e pesquisa e publicação sobre os princípios de FAIR, elaboração de guia de gestão de dados para bibliotecários e pesquisadores, né, que foi um trabalho que eu desenvolvi com o Saião, e no primeiro momento de forma mais ampla, mas depois, né, que nós passamos a ser GoFair, então vai-se necessário uma revisão desse guia com a inserção dos princípios FAIR, a gente planeja isso para o próximo ano, e a organização das redes de implementação. Né, hoje a gente está nesse movimento de expansão das redes de implementação, nós estamos em via de iniciar a rede de implementação da área agropecuária e uma segunda rede de ensino, ciência, tecnologia e inovação. E aí é um sonho que a gente tem, assim como a gente tem um GoFair África, um dia a gente tem um GoFair América Latina, com o Brasil expandindo, né, o GoFair para os demais países da América Latina. Aqui eu trago algumas recomendações, né, algumas sugestões que eu acho que a gente precisa fazer enquanto GoFair Brasil, enquanto coordenação. A primeira coisa que eu digo para uma rede que está começando conheça os seus dados, né? Identifique que dados são gerados e usados na pesquisa em enfermagem. Eu, Luana, que venho da ciência da informação, não sei. Eu sei quais dados são gerados na área nuclear, porque, né, lá no Instituto de Engenharia Nuclear, onde eu trabalhei, onde eu desenvolvi tese, onde eu trabalhei com dados na área nuclear, mas na área de enfermagem, eu fiz aqui hoje um chute, mas eu tenho certeza que existem outros tipos de dados, vocês precisam conhecer que dados são esses que estão sendo gerados pela pesquisa de vocês. Uma dica, né, dentro disso, é conhecer as metodologias adotadas no desenvolvimento das pesquisas. Luana, como é que eu vou identificar que dados são gerados nas pesquisas de enfermagem? Conhecendo as metodologias adotadas. É através das etapas metodológicas, dos procedimentos metodológicos descritos nos trabalhos, que vocês conseguem identificar que tipo de dados são usados nas pesquisas. Vocês não vão identificar o dado em si, mas pelo menos conseguirão identificar o tipo de dado. Tentem conhecer as tecnologias e padrões já existentes, né? A gente tem uma tendência a querer criar padrões, né, porque a gente acha que o nosso vai ser melhor, mas, na verdade, às vezes, a área já tem seus padrões próprios e a gente não tem conhecimento. Tentem oferecer um repositório de dados modelado de acordo com os princípios FAIR, né? Algumas áreas já nascem, né, como, por exemplo, a área de genoma é uma área que já tem seu repositório próprio de dados. Não sei se é o caso da enfermagem, mas, para o caso de não existir, criem seu próprio repositório onde vocês possam abrigar os dados de vocês e criar essa prática do compartilhamento. Incentive o uso de planos de gestão de dados aos pesquisadores. Como isso? Através, por exemplo, de políticas de fomento, de políticas de financiamento, através, por exemplo, das políticas internas dos programas de pós-graduação. A gente joga muito o peso nas costas do pessoal das agências de fomento, né, achando que eles vão definir tudo, mas os próprios programas de pós-graduação podem se organizar, né, internamente para começar a pedir os planos de gestão de dados já na qualificação
dos alunos, né? Eu adoto isso como uma prática minha de orientação com os meus alunos, mas hoje isso ainda não é uma prática no meu programa, mas eu recomendo, né? Se o seu programa estiver naquele período de rever regimento, né, essa pode ser uma prática a ser colocada pelo programa. Incentive as instituições a participarem, a criarem sua política de gestão de dados. Então, assim, a política de gestão de dados não é ditada pela rede de implementação. Cada instituição pode ter sua política, né, porque tem que levar em consideração os objetivos, né, da instituição. Então, incentive a adoção de políticas que envolvam a questão da gestão e do compartilhamento de dados de alguma forma. Quando eu estava na área nuclear, eu não consegui criar uma política de gestão de dados, mas eu consegui uma política de gestão do conhecimento que dentro tinha uma política, de alguma forma, se falava de gestão de dados. Estou fechando, Patrícia, considerações finais. Manda logo. Então, isso que eu já falei, nem todos os dados podem ser abertos, né? A gente sempre fala tão abertos quanto possível, tão fechados quanto necessário. Isso é um lema do Golfer, tá? Sempre que vocês escutarem isso, vocês lembrem do Golfer, porque é nosso isso. E aí eu vou deixar uma dica para vocês, né? Conheçam a LGPD, a Lei de Proteção de Dados brasileira, que foi lançada na última sexta-feira, tá? É uma coisa muito nova, a gente pode tentar uma palestra em algum momento, né, sobre isso, não ministrada por mim, mas eu posso indicar pessoas que falem muito bem sobre isso, da área jurídica. Conheçam, para não cometer nenhum engano, né, em relação ao compartilhamento de dados. Os metadados, por favor, sempre, eles podem e devem ser abertos, tá? Invistam na curadoria de dados. Dados abertos ou fechados, eles só são úteis se tiverem bem curados, né? E aí, quando eu falo bem curados, eu falo também de bem gerenciados, eu estou falando de bons tratamentos, né? Da adoção dos princípios FAIR dentro dessa curadoria. E aí, gente, para fechar, tá? Só tenho a dizer para vocês que com a adoção dos princípios FAIR, o que eu vejo para a área de enfermagem é um futuro, assim, muito lindo em termos de pesquisa, tá? Então, acho que as pesquisas em enfermagem avançarão muito nos próximos anos com a verificação dos dados de pesquisa. A verificação é o termo que a gente usa, né, para o processo de transformar dados simples em dados FAIR. E aí, eu deixo para vocês, assim, parabéns, sucesso, e coloco aqui, contem conosco, né, com o pessoal da coordenação, eu, Viviane, Patrícia, o João Moreira, e todas as pessoas que fazem parte dessa coordenação do Golfer Brasil, tá? Muito obrigada, e é isso. Tentei ser rápido e demorei, desculpa. Obrigada, Luana. Muito boa a sua apresentação. Agora eu passo a palavra para a Viviane Veiga, que vai falar sobre o Golfer Brasil Saúde. Por favor, Viviane, compartilhe a sua tela. Obrigada, Luana. De nada. Viviane, o seu alto-falante aí não está ligado. Agora foi. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante, né, tão significativo para o campo da saúde, que é a pesquisa desenvolvida no campo da enfermagem. Então, estamos muito felizes, eu, Luana, Patrícia, Simone, que vem aí também falando, estamos muito felizes, enquanto coordenação do Golfer Brasil Saúde, também estamos muito felizes com essa nossa subrede que está nascendo aqui, e que vocês vão ver agora aqui pela apresentação, que já nasceu trabalhando, fazendo bastante, né, com a mão na massa. Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nós vamos aqui rapidamente falar um pouquinho, vocês já conseguem ver a minha tela? Acredito que sim. Já vi. Tá, então a gente está aqui hoje para falar desse lançamento do Golfer Brasil Saúde e Enfermagem, né, dessa rede do Golfer Brasil Saúde e Enfermagem. E aí, o que a gente quer colocar aqui para vocês? Como que nasce isso? A Luana começou falando, né, do internacional, do que é FAIR, do que é o dado, o Golfer Brasil, né, o nosso escritório aqui no Brasil, e dessa primeira rede, como nasceu, né, o Golfer Brasil Saúde. Então, como a Lu já falou,
nós tivemos a nossa primeira reunião em 2018 no CRIX 10, né, que é um evento da área de informação em saúde super importante, e lá nós tivemos a nossa primeira reunião já com várias instituições participantes. Normalmente eu trago até uma fotinho, hoje eu não trouxe, mas com várias instituições que trabalham no campo da saúde, né? E a coordenação geral dessa rede ficou com a Fiocruz, é da Fiocruz, mas esse trabalho é articulado e colaborativo com várias instituições no Brasil. Então, esse trabalho tem uma parceria, né, de uma coordenação muito maior do que eu e Claudete, que estamos na coordenação geral, mas que conta com a própria Patrícia Henning, que está aqui com a gente, que conta com a Simone Dib, da Fiocruz, que conta com o Cláudio, da Unirio, com um time aí grande que trabalha com a gente, Maria Luísa, da UFRJ, e Simone Alencar, também da Unirio. E o nosso objetivo, né, com essa rede é o quê? A promoção tanto da gestão, do compartilhamento e do reuso dos dados em saúde. Então, a gente já tem vários estudos que mostram, né, o baixo nível de reuso dos dados no campo da saúde. E o objetivo do FAIR é chegar nesse reuso. Como que a gente faz com que esses dados que são gerados, na maioria das vezes, falando em Brasil, com recursos públicos, eles possam ser reutilizados. Não basta simplesmente disponibilizar o dado, né? Porque disponibilizando o dado, muitas das vezes, sem contexto, sem curadoria, com os dados sem nenhuma qualidade, você não consegue reutilizá-los. Então, a ideia é que a gente abrace os princípios FAIR para que esses dados possam, de fato, ter um alto nível, né, de reuso. E como, né, a rede trabalha com o objetivo de propor, elaborar, desenvolver estudos, adotar e desenvolver formatos específicos de dados. Então, a Luana falou um pouquinho sobre isso. O campo da saúde vai ser diferente do campo de humanidades digitais, que vai ser diferente da área da área agro, que vai ser diferente da outras áreas, e dentro da saúde a gente tem vários subdomínios, como o domínio da enfermagem, né? Então, os dados gerados num outro campo da saúde, num outro subdomínio da saúde, na área de saúde pública, ou na área do câncer, da oncologia, dentro do câncer a gente já tem várias sub-áreas ali, né? Então, imagina na área de enfermagem também. Então, a ideia é que dentro da própria rede do saúde, a gente tem os subdomínios ali também representados quando necessário, para que a gente possa alavancar, aprofundar e trabalhar com esses formatos específicos de dados, com esses padrões específicos de dados, com um vocabulário controlado e ontologias próprias para que possa dar conta de, na ponta, a gente realmente gerar dados FAIR, dados com qualidade, dados com alto nível de reuso, possibilidades de reuso. Então, esse assim, uma premissa da nossa rede, da Rede GoFair Brasil Saúde. E no nosso manifesto, a gente elencou vários objetivos dessa rede. Então, é importante a gente sempre ter que a gente tem esse objetivo geral importante. Como que a gente vai chegar lá, né? A gente precisa levantar os padrões, e a Luana já tocou nesse assunto também, os padrões de metadados para dados de pesquisa no nosso campo, né? E não são dados só nacionais, mas a gente tem que levantar os dados internacionais, porque a ciência está sendo feita cada vez mais de forma global, então a gente precisa interoperar, a gente precisa conversar, a gente precisa acessar e a gente precisa também disponibilizar os nossos dados. Então, essa comunicação precisa ser feita de forma padronizada, com padrões internacionais. E o levantamento desses padrões de metadados é super importante para que a gente possa realmente fazer essa comunicação. Desenvolver metodologias para a geração de metadados alinhados aos princípios FAIR e que atendam essas necessidades disciplinares e operacionais do próprio campo. E quando a gente coloca operacionais, a gente está falando da assistência em saúde, né? Porque muitas das vezes a gente só pensa na pesquisa em saúde, mas a gente tem que pensar também na ponta, na assistência em saúde. E aí a gente trabalha com essa dobradinha também dentro do campo da saúde. Realizar um levantamento dos padrões de interoperabilidade existentes, tanto nacionais quanto internacionais, no campo da saúde, com a finalidade de promover essa interoperabilidade tecnológica e semântica dos dados, de acordo com especificidades dos diferentes domínios da área da saúde, mais uma vez respeitando essas especificidades, né, e se atentando para isso.
elaborar um plano de gestão de dados, a Luana já explicou sobre o plano de gestão de dados, que seja totalmente fair, a pesquisa, a gestão dos dados se inicia com o plano de gestão de dados. Então, você precisa planejar, antes de iniciar a sua coleta, de gerar seus dados, como que você vai fazer a gestão desses dados. E é nesse momento que você para e os princípios FAIR precisam estar presentes nesse plano, né, nesse modelo de plano que você vai seguir, para que no final você tenha um plano que você possa dizer, eu segui esses passos aqui que estão me levando a um dado de qualidade, a um dado FAIR. Mas se eu sigo um outro caminho, um outro plano, que não me ajuda, não me guia por uma gestão FAIR, a possibilidade desses dados, você ter feito um plano, mas que esses dados não sejam FAIR, vai ser muito grande. Então, a gente precisa de planos de gestão de dados, mas que te dê esse caminho para que você consiga chegar no FAIR. E realizar um estudo dos principais repositórios de dados de pesquisa na área da saúde, tanto nacionais quanto internacionais, para verificar o alinhamento desses repositórios com os princípios FAIR, e também propor, né, ajudar os nossos pesquisadores, os nossos profissionais, os nossos alunos a encontrarem repositórios confiáveis que estejam aliados aos princípios FAIR para poder também disponibilizar os seus dados. Promover o uso, a elaboração e a tradução de padrões voltados para a área da saúde, promover reuniões, cursos, workshops, seminários, visando alavancar e disseminar esses princípios FAIR entre os seus membros. Então, a gente faz eventos externos, assim, para fora, chamando um público maior, e a gente tem momentos internos, que é só para os membros da rede, que participam dessas trocas, que são as nossas reuniões, que normalmente são bimensais. Bem, os grupos de trabalho. Então, para a gente alcançar tudo isso, a gente teve que se dividir em grupos de trabalho, e aí a gente tem alguns grupos, um é o grupo de capacitação. O nosso grupo de capacitação tem como objetivo promover ações para disseminar os princípios FAIR na gestão e no compartilhamento de dados de pesquisa entre os pesquisadores, docentes, discentes e profissionais no campo da saúde no Brasil. Então, eu quero reafirmar o que a Luana falou em termos dos alunos, dos discentes, até porque a rede GoFair Brasil Saúde e Enfermagem nasce dentro de um programa de pós-graduação, e é importante a gente disseminar esses princípios para esses pesquisadores em formação, né, para os nossos discentes, para que eles também já saiam da pós-graduação com uma cultura diferente, nossa, até que se formou fora dessa cultura de gestão de dados, e já tenham todas as ferramentas e elementos necessários para que eles possam fazer uma pesquisa realmente alinhada aos princípios FAIR. Aí eu trouxe como destaque o nosso primeiro seminário da Rede GoFair Brasil Saúde, que ocorreu no ano passado, né, que trouxemos o Luiz Olavo Bonino, que é o do GoFair Internacional, para trazer uma palestra, e vários outros palestrantes, inclusive os coordenadores dos grupos de trabalho, também apresentando toda a produção que foi feita e os estudos realizados no âmbito desses grupos. E claro que eu tinha que destacar um trabalho maravilhoso que a Unirio, o programa de pós-graduação, já fez, que foi o nosso seminário, que aconteceu agora em julho, né, que foi uma maratona de webinars, que apresentaram vários elementos, e aqui a gente tem todos os coordenadores desses GTs que eu estou falando para vocês, apresentando partes desses trabalhos também, um pouco do trabalho que está sendo feito no âmbito do GoFair Brasil Saúde e no âmbito do GoFair, dos próprios escritórios do GoFair Brasil. Esse GT que eu vou apresentar, esse agora é o GT de ontologia. Então, a gente entende aqui como GT de ontologia é o quê? Justamente um mapeamento, uma integração semântica do mapeamento de conceitos de um domínio ou estudo para um modelo conceitual, formal e consensual, que nós estamos chamando no nosso grupo de trabalho de ontologia. Então, a ontologia que a gente precisa trabalhar para que a gente possa apoiar a gestão de dados alinhada aos princípios FAIR. Então, o objetivo primário desse GT é viabilizar, através dessa integração semântica, a interoperabilidade dos dados de pesquisa em saúde, visando seu reuso em estudos secundários ou mais abrangentes, tá? E aí, como objetivo secundário, o GT Ontologia deve propor nomenclaturas, metodologias e ferramentas para alcançar o seu objetivo primário. Então, a gente tem trabalhado no momento com a temática da dengue. Eu vi até que aqui na nossa palestra está o coordenador do GT, o Cláudio Ribeiro, participando conosco, que é professor da Unirio.
E o trabalho tem sido feito nessa temática da dengue, inclusive a gente está com um pesquisador da Fiocruz alinhado com eles, trabalhando justamente no afinamento dessa ontologia, desse trabalho aí. No GT de metadados e plataformas, a gente também tem um grupo de profissionais atuando nesse GT de metadados, que vem trabalhando com vários objetivos. Um deles é identificar softwares e plataformas para dados de pesquisa disciplinar. E aí, nós fizemos um levantamento já dos genéricos, né? E a gente foi também agora focando nesse momento para as plataformas disciplinares, que das plataformas genéricas já foi concluído. Então, a gente fomos com 2 caminhos, né? Um trabalhando com o Retreedata, que é um diretório de repositórios de dados de pesquisa, fazendo um levantamento no campo da saúde, encontrando vários repositórios que estão lá, analisando os softwares que esses repositórios estão fazendo, qual plataforma que está sendo utilizada, quais são os softwares que estão sendo utilizados para repositórios de dados de pesquisa em saúde, né? E o outro caminho, além do diretório, que a gente pegou e fez essas análises, a aplicação de um questionário também para os gestores desses repositórios. Então, a gente levantou, junto com esses pesquisadores, quais são as plataformas que eles estão utilizando, quais são os metadados que estão sendo utilizados, quais são as políticas de gestão de dados desse repositório. Várias perguntas que a gente colocou nesse questionário que os gestores desses repositórios do campo da saúde no mundo, né, porque o Retreedata, ele cataloga todos os repositórios de dados em saúde não, mas em todos os domínios. A gente só puxou com uma parceria com a plataforma de ciência de dados que a gente tem lá no INSICT, Fiocruz. A gente só pegou o campo da saúde e estamos fazendo análise desses resultados aí de metadados, de padrões de metadados, tem os metadados específicos, os padrões de metadados utilizados e as plataformas que são utilizadas também. Só rapidamente para vocês. E o último que eu quero apresentar aqui para vocês, que é o nosso projeto, que nasce dentro do Go-Fair Brasil Saúde, mas que vem do Go-Fair Internacional, que é com a pandemia da Covid, de que forma que a gente pode trabalhar com os dados de Covid, né, no apoio, no enfrentamento de pandemias, não só a da Covid, mas para outras pandemias, de que forma que a gente aprende com essa, que a gente cria uma infraestrutura de trabalhos para que a gente possa enfrentar de forma mais inteligente, consistente e eficaz qualquer outro surto, qualquer outra epidemia que apareça. E aí a Vodan Brasil vem para o Go-Fair Brasil Saúde para que a gente possa fazer essa coordenação com o apoio da Unirio, né? A Unirio sempre presente aqui com a gente desde o início, como a Luana falou, desde o primeiro momento do Go-Fair no Brasil, e a UFRJ. Então, atualmente nós estamos trabalhando com os dados de 2 hospitais no enfrentamento da Covid, que é o Hospital Municipal São José e o hospital que é da Unirio, o Hospital Universitário Garfrey Green. Bem, e a Vodan, essa rede, né, que vem para trabalhar com os dados de Covid, o objetivo dela é tornar esses dados de epidemias, né, só para a gente entender que não acaba na Covid, né, disponíveis para reutilização em novas pesquisas, monitoramento e outros fins em condições bem definidas, respeitando a privacidade dos pacientes conforme a legislação vigente. Então, a ideia, a gente já está fazendo isso, então a gente já tem acesso aos bancos de dados, né, tanto do Garfrey quanto do Hospital Municipal. Tem outros hospitais querendo esse apoio para a gestão de dados. A gente não tem pernas, né, ou mãos para que a gente possa estar atuando em vários hospitais ao mesmo tempo, mas a gente está usando como um piloto esses 2 hospitais. Estamos trabalhando com eles desde abril, desde o início da pandemia, que a gente começou já essa conversa com o primeiro hospital, que foi o Garfrey, depois que entrou o Hospital Municipal São José. Então, a gente está trabalhando com esses dados, a gente tem uma plataforma na Fiocruz, um servidor, justamente para trabalhar com esses dados e dar apoio aos próprios hospitais para análise desses dados e para pesquisa que vai ser gerada dentro desses hospitais que estão participando da rede. E, futuramente, a disponibilização parcial dos dados, conforme já foi aprovado dentro do Comitê de Ética, né, que a pesquisa precisou ser passada pelo Comitê de Ética. E aí, para vocês verem, saiu, antes mesmo do lançamento da rede Vodan, né, saiu a
matéria na Unirio, na Fiocruz, falando sobre isso, e no Globo também, falando sobre esse projeto da Unirio, o Fiocruz, o FRJ Unirio, falando sobre a rede Vodan e essa articulação com o Hospital Gafré e o São José. E aí, o que eu quero dizer para vocês, né? Sobre a Rede Gofer Brasil Saúde, fica para todos os nossos colegas que estão aqui acompanhando essa apresentação. Tem um QR Code aqui. Viviane, o que é isso? Bem, talvez esteja faltando você na nossa rede. Eu acho que a Luana, eu acho que a Patrícia e a Simone, que vai falar depois, vão concordar, né? Uma rede é como se fosse várias formiguinhas que juntas fazem uma grande diferença. Então, eu acho que a gente tem nas mãos ferramentas e oportunidades de fazer uma grande diferença para a saúde da nossa população, trabalhando com dados FAIR. E nessa rede a gente já tem contagiado várias pessoas e várias instituições, mas se você ainda não tinha conhecimento, agora você está tendo, e se está faltando você, tem um QR Code aqui, e a gente faz um convite, por favor, seja GoFair, venha para essa família FAIR, né, de dados FAIR, e aqui tem um link, você pode copiar o link ou pegar a câmera do seu celular e colocar para ir pegar o QR Code e preencher um formuláriozinho que você vai entrar ali, vai conhecer a rede, vai saber qual GT você gostaria de participar, de que forma que você gostaria de estar com a gente trabalhando para que os dados em saúde no Brasil sejam FAIR. E aí, aqui não vai dar tempo da gente falar da diferença de dados de pesquisa em saúde e dados em saúde, mas existe diferença e a gente quer colocar tudo à disposição da sociedade para a sociedade. É isso, eu quero dar os meus parabéns para o Gofer Brasil Saúde, minhas palmas para esse grande lançamento que está deixando a gente muito feliz, que a gente sabe que vai contribuir muito para a ciência brasileira. Obrigada. Obrigada, Viviane. Agora eu passo a palavra para a professora Simone Alencar, que vai falar sobre o Gofer Enfermagem mesmo, né? Simone, pode falar. Olá a todos, boa tarde. Eu estou, assim, emocionada, né? Você é a última a falar, mas já estou me sentindo emocionada com o lançamento dessa rede, que começou lá em meados de 2019, que a gente fez a primeira reunião com os programas de pós-graduação da enfermagem na Unirio, com a diretoria da escola, Alfredo Pinto, Patrícia, acho que a Viviane também participou. Eu hoje tentei resgatar essa foto, mas eu não consegui, que eu mudei de HD, enfim, mas outros momentos surgirão para a gente expor essa foto aí e no site também, né? Então, eu vou agora fazer uma apresentação para vocês, focando nesse terceiro nível da rede, que é o Gofer Brasil Saúde e Enfermagem. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Não, peraí, está errado aqui, desculpem. Tem que compartilhar uma janela, não é isso? Essa janela aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Ótimo, então vamos lá, né? Então, para a gente começar a falar da rede Gofer, tem algumas coisas que acabaram ficando um pouco concorrente, né? Quer dizer, as pessoas já falaram anteriormente. É importante falar que o Gofer é uma rede que tem uma estrutura bottom-up. Quer dizer, tem o Gofer internacional, as redes nacionais, dentro da rede nacional tem as temáticas e as temáticas especializadas, como é o nosso caso, né? Então, a gente está dentro dessa estrutura. E o Gofer Brasil Saúde, ele está dentro de uma gestão articulada e colaborativa dos programas de mestrado profissional, PPG-EST, doutorado, PPG-ENF-BIO, o mestrado acadêmico, PPG-ENF, e a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, sendo que a coordenação está dentro do PPG-EST, que foi o programa que tomou a frente e começou a desenvolver. Então, institucionalmente, ele tem que ter uma cabeça, e essa cabeça é o PPG-EST. Tá? Isso com apoio da enfermagem e com apoio, com apoio do Gofer Brasil Saúde, com apoio da Unirio, do Gofer Brasil, quer dizer, mas essa gestão está a cargo desses
desses órgãos, vamos dizer assim, desses programas, né? Qual é a nossa missão? A que se propõe o GoFair Brasil Saúde? Né? Ele é um projeto que se propõe a promover o compartilhamento dos dados de pesquisa em enfermagem, apoiado nos princípios FAIR, bem como no reuso dos dados de pesquisa. Então, a gente quer promover o compartilhamento e reuso de dados de pesquisa em enfermagem. Tá? Então, para isso, a gente elencou 4 objetivos, que eu vou detalhar, vou apresentar eles de uma forma mais didática. O primeiro é a gente promover pesquisas na área de enfermagem sobre, primeiro, repositórios de dados de pesquisas nacionais e internacionais que poderão armazenar de forma confiável os dados de pesquisa em enfermagem. Tá? Os repositórios são locais que a gente deposita os dados de pesquisa. Então, eles servem tanto para a gente armazenar, como a gente localizar esses dados de pesquisa para reutilizar em nossas pesquisas. Esses conjuntos de dados, eles têm que estar descritos. E descritos através de metadados. Mas eu preciso ter metadados que sejam específicos da área. E esses metadados, eles, sendo padronizados, eles facilitam a interoperabilidade, tanto tecnológica como semântica dos dados. O que eu quero dizer? Os metadados, eles têm que ser capazes de serem lidos por humanos ou por máquinas. Não adianta a gente ter uma planilha de Excel que tenha lá variável A, B e C. Você baixa aquela planilha e você não sabe o que é variável A, B e C. Então, isso são os metadados. Em termos assim mais grosseiros, seria o nome das colunas serem padronizados. Se eu for chamar de temperatura de temp, isso tem que ser um campo que é padronizado, que todo mundo vai chamar temperatura de temp, de grosso modo. E também pesquisa relativa a modelos de planos de gestão de dados. Os planos de gestão de dados são documentos que dizem como é que você vai organizar os seus dados, onde você vai armazenar, que padrões você vai utilizar. É um conjunto de informações que dizem respeito ao seu planejamento, gestão, curadoria dos seus dados de pesquisa e armazenamento. E eles são importantes, acho que foi a Luana que falou isso, independente se os dados vão ser abertos ou não. Eles são importantes para que você possa, você mesmo, reutilizar os seus dados, mesmo que você não abra. O seu grupo de pesquisa possa reutilizar, a sua instituição. Então, eu trouxe alguns dados referentes a esse objetivo, depois a gente vai falar sobre os outros objetivos. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre dados de pesquisa em enfermagem. Esse aqui é o R3 Data, R3 Data, que encontrei apenas, coloquei nursing, encontrei apenas 2... Por favor, desliguem os microfones, quem está com o microfone aberto. Encontrei apenas 2 conjuntos de dados, que são bem genéricos, não são específicos da enfermagem, né? Estatística de saúde do National Center, uma pesquisa de dados de pesquisa do SC, que acho que é da Carolina, está aqui, Universidade Sunshine Coast, dados de pesquisa. Então, eles são genéricos da área de saúde. Mas eu fiz uma pesquisa bem genérica, coloquei nursing. Mas depois eu fui para um outro banco de dados, que é o Zenodo, é uma outra plataforma que armazena dados abertos, e selecionei somente dados de pesquisa relacionados a nursing. Encontrei coisas mais específicas, tá? Mas encontrei apenas 20 conjuntos de dados. Fui olhando um outro, Figshare. Já encontrei 6.098 dados de pesquisa relacionados a nursing. Tá? E assim, até tem um aqui, olha, American Nurses in Brazil. Eu não entrei neles, foi assim, apenas uma aproximação para mostrar para vocês que existe um conjunto grande de dados de pesquisa, mas que eu também não me apropriei de entrar, olhar se eles são fair, se eles são fáceis de usar, se são difíceis de usar. Isso é um trabalho aí para uma dissertação, uma tese de debulhar o que são esses dados, né? Mas tem um trabalho que foi publicado aqui em 2017, que o Kim e colaboradores, ele pesquisou
Vou pegar minha cola aqui. Ele pesquisou 194 artigos, ele fez uma seleção de 194 artigos, e tem uma metodologia bastante detalhada no artigo dele, ele é de 2017, e ele verificou quais eram as áreas, são artigos relacionados à enfermagem, né? Quais eram os problemas alvo desses artigos, né? Identificou que eram doenças, estilo de vida, questões clínicas, satisfação, complicações, problemas psicológicos, dor, alta eficácia, enfim, conjunto, as intervenções que estavam sendo utilizadas, e todos esses artigos tinham dados de pesquisa, tá? E quais eram os metadados disponíveis, tá? Que ele estava avaliando o uso desse padrão de metadados, que é o BioCAD. Esse BioCAD é olha a minha cola aqui, é um chamado, tradução livre, Ecossistema de Índice de Descoberta de Dados Biomédicos e de Saúde. Esse BioCAD, ele tem como objetivo apoiar pesquisas sistemáticas de conjunto de dados semelhante ao que o PubMed faz para a literatura científica, que teria um padrão de metadados para dados de pesquisa na área de saúde. Então, esse autor, ele queria, o objetivo dele é descrever os dados de pesquisa de enfermagem, revisando estudos para identificar os desafios potenciais na busca de busca de dados de enfermagem, e verificar se a especificação de dados do BioCAD, versão 1, ele tem representação suficiente para dados de pesquisa de enfermagem. Tá? Então, ele encontrou que pode ser adaptado, mas precisa de melhorias, foi esse o achado dele, né? É um artigo recente, acredito que tem artigos mais recentes, esse é o que eu tinha, que é mais uma amostra para vocês, né, do tipo de estudo que a gente precisa realizar, né, identificar padrões de pesquisa, padrões de metadados que possam ser utilizados em enfermagem e avaliar se eles atendem às necessidades da enfermagem, né, se tem padrões específicos para a enfermagem, ou quais padrões que estão voltados para a medicina ou para o cuidado que podem ser utilizados em enfermagem. Outros objetivos da Rede Gouffé Saúde e Enfermagem é desenvolver metodologias voltadas para as práticas dos produtos e serviços FAIR, que atendam às necessidades disciplinares e operacionais da área da enfermagem, promover encontros, cursos, workshops e seminários visando impulsionar e disseminar os princípios FAIR entre os membros da Rede Gouffé Brasil Saúde e Enfermagem, trabalhando de forma articulada e colaborativa com a Rede Gouffé Brasil Saúde, que até então tem dado todo o apoio, a gente tem trabalhado muito em conjunto nos eventos que a gente já desenvolveu, principalmente, né? E aí a gente tem uma questão, né, de, quer dizer, como é que a gente vai estar atuando nisso, né? Então, a gente tem algumas ações que a gente já fez junto a esses programas de pós-graduações da Unirio, né? Então, a gente teve a oferta de disciplinas temáticas. Em 2019, eu ofereci uma disciplina pelo PPGB, de Bioeconomia, mas que foi aberta aos alunos da enfermagem também. Foi Inovação Aberta e Ciência Aberta. A professora Patrícia está oferecendo agora a disciplina de Ciência Aberta. E no próximo período, ela vai oferecer a disciplina de dados de pesquisa. No próximo período também devo oferecer uma disciplina, que a gente ainda não conversei ainda no programa. A gente ofereceu, que a Viviane já mostrou, o primeiro Seminário Internacional de Gestão de Pesquisa, que foi agora em julho. Nós temos submissão e publicação de vários artigos, inclusive dois deles já foram sobre o Gouffé Brasil Saúde e Enfermagem, teve editorial da Patrícia, e um a gente vai apresentar no Confoa, que é um evento internacional em Portugal, né, na verdade é de ciência aberta na língua lusófona, e que vai ser em Portugal, mas vai ser virtual agora em outubro. Tem um capítulo de livro sobre FAIR que está em andamento, sob curadoria da professora Luana, que ela comentou também, tem um capítulo sobre Gouffé e enfermagem, e tem algumas orientações em andamento, que inclusive atende algumas dessas necessidades do Gouffé e enfermagem. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda específica da Solange, que ela inclusive está participando, e vocês vão receber esse questionário, quem for aluno de pós-graduação, pesquisador, que é sobre compartilhamento e reuso de dados de pesquisa e enfermagem, entre a intenção e a prática, que a ideia é justamente a gente
saber, né, o grau de conhecimento e utilização de dados de pesquisa, né? Se compartilham, se usam, se reusam. Então, é um questionário um pouquinho amplo que a gente está tentando aplicar entre várias universidades do Brasil, dentro do escopo do Tratado de Tordesilhas. Então, o nosso público-alvo, vamos dizer assim, da Rede Gofea Brasil Saúde, são 117 cursos de pós-graduação que a gente tem no Brasil, que são 39 doutorados acadêmicos, 2 doutorados profissionais, 52 mestrados acadêmicos e 24 mestrados profissionais, que é onde estão, na maior parte das vezes, os pesquisadores. Não que hospitais também não tenham, mas eles estão principalmente dentro dos cursos de pós-graduação. Isso é um desafio? Sim, é um desafio, né? De que forma que a gente vai chegar a esses pesquisadores, apresentar nossa proposta e engajar esses pesquisadores. Parece um desafio difícil, né? Mas como a Luana falou, em alguns lugares está mais adiantado, em outros lugares está menos adiantado. Na Europa, eu acho que esse movimento está bem forte, né? Isso começou na Holanda, e vários países europeus já têm políticas nacionais, ou pelo menos nas universidades, muitas delas têm de incentivo à publicação de dados de pesquisa e à ciência aberta, né? E eu encontrei um artigo que está no Prelo ainda, que foca em universidades americanas, num periódico de enfermagem, né? Que ela fez uma pesquisa das práticas atuais da educação de gestão de dados em programas doutorais de enfermagem. Então, o que esses autores encontraram foi que falta uma abordagem instrucional sistemática e pragmática na maioria das faculdades e departamentos de enfermagem para gerenciar dados coletados por alunos de doutorado. Que provavelmente a gente sabe que essa é a nossa realidade também. Quando ocorre, é por meio de mentoria individual sob demanda. Alguns orientadores que solicitam isso dos alunos. E a inclusão de conteúdo relacionado a gerenciamento de dados no currículo é uma raridade. E quando é incluído, muitas vezes é limitado a aulas individuais. Então, assim, acho que o Brasil pode ter um protagonismo nisso, pelo menos nas Américas, né? Acho que a gente tem uma oportunidade de dar um passo adiante e ser líder disso nas Américas, né? E quais são os nossos próximos passos para isso, né? A gente precisa criar grupos de trabalho com interessados em todo o Brasil, né? Como a primeira Luana mostrou como é que é a estrutura do GoFair Internacional, que é o GoTrain, GoBuild e Go... um outro que eu não lembro agora. É assim que a estrutura internacional funciona. A Viviane mostrou como é que funciona essa estrutura dentro do GoFair Brasil Saúde, capacitação, ontologias, política, né? E a gente tem que ver qual é a melhor forma que vai funcionar no GoFair Brasil Saúde e Enfermagem. Nós não definimos isso ainda, a gente acha que é importante ter um grupo maior para a gente discutir essa forma. A gente tem algumas ideias, mas não definimos até então para aumentar esse grupo para definir isso, né? Então, a gente precisa ter uma ampliação dos participantes nas pesquisas em andamento também, a gente pensa tem várias pesquisas que estão em andamento, e criar novos eventos para a disseminação dessas pesquisas. E aí, agora, durante a apresentação, eu peguei a cola da apresentação da Luana, né, com todo o respeito, né, foi tão rápido aqui que eu não coloquei a fonte, tá, Luana? Mas eu, antes de disseminar, vou colocar aqui a sua fonte. Né, que ela trouxe aqui as recomendações do que a gente deve fazer, né? Conhecer os nossos dados, quais dados são gerados e usados na pesquisa em enfermagem. Eu estou com uma aluna de TCC que vai fazer uma pequena pesquisinha disso daqui, mas ainda nível de Unirio, né, as metodologias adotadas, está na pesquisa da Solange. A gente tem que ter tudo isso aqui são trabalhos que podem ser de TCC, de mestrado, de doutorado, de acordo com o aprofundamento que a gente pode fazer, né? As tecnologias e padrões, metadados e vocabulários da enfermagem, pensar em desenvolver um repositório modelado com os princípios FAIR, incentivar o uso de plano de gestão de dados aos pesquisadores. A Fiocruz já desenvolveu um plano de gestão de dados maravilhoso, a gente pode usar e adaptar para a enfermagem. A gente pode discutir isso no âmbito da Unirio, no âmbito das universidades dos senhores, a gente pode apoiar
criar uma política de gestão de dados. A Unirio tem uma política de acesso aberto, e a política de gestão de dados precisa avançar em vários pontos, a gente pode ser atores importantes nessa discussão, né? Então, gente, é isso, tá? Eu não quis me estender muito, né? Acho que as participantes anteriores, as palestrantes anteriores, elas têm muita experiência nisso, acumulada, né? Então, a ideia foi trazer algumas coisas, né? E eu queria mostrar mais uma coisa para vocês, que eu tenho que dar o crédito a Viviane. Não, desculpa, né? A Viviane não. Cadê? Eu não estou mais compartilhando, não, né, gente? Não, tá ainda um pouquinho. Estou compartilhando essa tela aqui? A tela está dos seus slides mais pequenininha. Então tá, peraí. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela. Deixa eu... De uma matéria que saiu ontem, e aí uma aluna, a Joana, aluna do PPGB, uma orientanda minha, ela fez essa analogia que eu achei bem interessante, né, desse artigo aqui, que saiu em várias mídias, né, de uma pesquisa que o Miguel Nicoleles levantou, que ele fez uma correlação inversa entre os casos de dengue e Covid-19. Ele fez isso apenas olhando os mapas da localização dos casos de Covid e da localização dos casos de dengue, né? E depois ele foi pegar os dados e está identificando uma correlação inversa entre os casos de dengue e de Covid, né? Isso foi através da visualização de dados, né? E agora ele está investigando mais profundamente os dados governamentais sobre esses dois vírus e como é que é a prevalência deles nos locais do Brasil. Mas, assim, pela visualização, a gente vê nitidamente que onde tem os maiores casos do Covid-19 é inversamente onde tem os casos de dengue, né? Então, assim, na verdade, isso é uma exploração de dados, né? Uma outra forma de exploração de dados. E a Joana me fez esse comentário hoje, e eu achei bastante interessante, né? Que segundo o Nicoleles, isso foi casual, essa observação dele, agora ele está investigando mais a fundo, né? Então, assim, esse é um exemplo assim, muito até raso, né, de como é que a gente pode utilizar dados de pesquisa e reutilizá-los e trazer resultados muito relevantes para a ciência. Então é isso, gente. Eu queria agradecer, dizer que eu me sinto muito feliz de ver esse sonho aí que começou em 2019, está começando a ser realizado, né, com a presença aí de mais de 100 pessoas no nosso lançamento. Patrícia, acho que a bola agora está com você, né? Obrigada, Simone. Gente, primeiro eu gostaria de parabenizar os palestrantes pelas brilhantes apresentações e agradecer todos aqui presentes que estão nos prestigiando, né? E o que eu posso aprender e resumir de tudo que foi dito nas apresentações dos colegas pode ser reforçado por um ditado bem simplório e popular de que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o que podemos extrair de bom desse momento de pandemia, coronavírus, considerada a maior crise sanitária do nosso planeta, né? E eu acredito que todos nós estamos iniciando momentos de reflexão sobre a avaliação de novos paradigmas, de novos conceitos, novos valores e novos aprendizados, né? E trazendo essa reflexão para o nosso evento, eu posso dizer que esse momento de crise deixa claro o papel da ciência aberta, assim como a importância das suas práticas, em especial a abertura de dados de pesquisa, não apenas para dar maior visibilidade às pesquisas, a transparência da pesquisa, ou atender à solicitação das agências de fomento, ou organização dos conjuntos de dados, como aponta na literatura. Sim? O mais importante de tudo é que está sendo colocado em prática, nos dias de hoje,
a agilizar o processo científico para salvar vidas. Espera aí, eu acho que eu não estou aparecendo, né? Estou falando e a minha imagem está aparecendo. E isso só é possível, gente, se os dados de pesquisa forem fáceis de serem achados, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, que significa serem fair. Então, quando isso acontece, etapas de trabalhos científicos, né, são queimadas, né? E o que nos leva a ter esperança, por exemplo, de fabricar a vacina do coronavírus em tempo recorde, como vem acontecendo no mundo. Então, gente, let's go fair, e que seja muito bem-vinda a rede Go Fair Brasil Enfermagem. E agora eu passo, antes eu gostaria de avisar aí aos participantes que já podem ir lançando as perguntas, né, no chat, nós estamos escolhendo as perguntas, mas nós só vamos responder as perguntas depois do lançamento da leitura do manifesto que a professora Elisa Macedo, que é professora de enfermagem, doutora em ciência pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociência da Unirio, é docente do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e coordenadora do curso de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar. Vai fazer a leitura do manifesto e depois a gente abre para responder as perguntas, ok? Professora Elisa, você está com a palavra. Muito obrigada, professora Patrícia, parabéns às palestrantes. É uma honra poder fazer a leitura desse manifesto. Junte-se ao Go Fair Brasil Saúde e Enfermagem. Manifesto aberto da rede Go Fair Brasil Saúde e Enfermagem. Go Fair é uma iniciativa internacional dirigida pelas partes interessadas e autogovernada que visa implementar os princípios de dados FAIR, tornando os dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. A rede Go Fair Brasil Saúde e Enfermagem se propõe a trabalhar fortalecendo a disseminação dos princípios FAIR no campo da enfermagem, de forma articulada e colaborativa com os seus membros, sob a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, o PPGEST, em gestão colegiada com a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, o PPGENF-Bio, e o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, PPGENF, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É organizada através de grupos de trabalhos que desenvolvem as ações de forma cooperativa e voluntária. A rede Go Fair Brasil Saúde e Enfermagem está vinculada na rede Go Fair Brasil Saúde, sendo esta responsável pela elaboração de estratégias de implementação dos princípios FAIR no domínio da saúde, sob a coordenação do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde, o ICICT, da Fundação Oswaldo Cruz. A missão da rede Go Fair Brasil Saúde e Enfermagem está na promoção do compartilhamento de dados de pesquisa em enfermagem, apoiado nos princípios FAIR, bem como no reuso de dados de pesquisa por meio dos seguintes objetivos. Primeiro, promover pesquisas na área de enfermagem sobre repositórios de dados de pesquisa nacionais e internacionais que poderão armazenar de forma confiável os dados de pesquisa em enfermagem, metadados específicos, padrões de interoperabilidade tecnológica e semântica dos dados, modelos de plano de gestão de dados. Segundo, desenvolver metodologias voltadas para as práticas dos produtos e serviços FAIR, que atendam às necessidades disciplinares e operacionais da área da enfermagem.
Terceiro, promover encontros, cursos, workshops e seminários visando impulsionar e disseminar os princípios FAIR entre os membros da rede GoFair Brasil Saúde e Enfermagem. Quarto, trabalhar de forma articulada e colaborativa com a rede GoFair Brasil Saúde. Assine o manifesto abaixo e sejam muito bem-vindos. Bem. Professora Sônia? Professora Sônia. Bem, agora é a professora Sônia, depois nós temos as perguntas, é isso, Elisa? Não, é a professora Patrícia. Então tá. Peço desculpa. Olha, nós temos apenas 2 perguntas, né? Eu estou achando que os participantes não estão curiosos, porque nós temos tempo, dá tempo de fazer outras perguntas. Talvez as perguntas surjam agora, professora. Pois é, mas eu já venho anunciando o tempo todo, façam perguntas. Quem quiser aproveitar, temos tempo, tá? A primeira pergunta veio da BVS. Olha só, eu acho que as 2 perguntas são para a Viviane, tá? Da Rede de Informação e Conhecimento SES de São Paulo. Como proceder para participar Patrícia, dessa iniciativa? Desculpa interromper, mas eu não tenho certeza se todas as pessoas viram no chat qual é o endereço para assinar o formulário do manifesto. Tá? Porque nem todo mundo consegue ver o chat, principalmente quem está em celular. Então, eu gostaria, desculpa te interromper, mas eu gostaria de projetar assim, rapidamente agora o endereço do manifesto, para que quem não está vendo o chat possa ver. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Então, vou rapidamente aqui ao projeto, porque o endereço é fácil de ver. Tá? Só um minutinho. E quem puder, acesse o link que está aqui no chat e assine o manifesto, né? Seria legal para todos nós ter a participação de vocês, tá? Está aparecendo? Não, você tem que compartilhar, né? Estou tentando aqui. Peraí. É que eu fiz no... Tem que compartilhar PowerPoint, peraí. É uma janela, né? Gente, deu um branco aqui, eu não estou conseguindo compartilhar uma janela. Então, vai preparar. Que tal compartilhar no chat? Uhum. Não, no chat ele já está. Tem um endereço curto, né? Vê se vocês veem. Não, não é isso. Eu queria que o endereço. Eu não estou conseguindo compartilhar o endereço. Está no chat, gente. Está no chat. Está no chat, ok. Tá bom, então continua aí. Eu não consegui compartilhar aqui, não sei porquê. Desculpem a interrupção. O Bit.ly GoFair Enfermagem. Se você quiser, a gente lança as perguntas, você vai preparando um PowerPoint com um endereço? Eu já preparei, mas não está saindo, não sei porquê. Viviane, olha, a pergunta é a seguinte, deixa eu dizer. Primeiro, é que a BVS, Rede de Informação e Conhecimento de São Paulo, ela quer saber como participar dessa iniciativa. Como ela é uma BVS, eu acho que é com você, né? Você saberia como convidá-la a participar. É a própria BVS que está perguntando como participar. E a outra pergunta também para você, que é parecida com essa, é que o INCA, a Kátia Ledington, seria interessante implementar no INCA. Ela gostaria de saber como participar, né? E ela diz que é uma iniciante, mas que, embora já trabalhe como técnica, eu posso trabalhar nesse projeto de gestão de dados. Então, a Kátia está interessada em ver como é que o INCA... Eu acho que você já tem alguns contatos com o INCA, né, Viviane?
mas a Kátia está interessada em fazer parte. Então, você pode mostrar aí como das orientações de como essas duas instituições podem aderir ao Golfer Saúde, né? Sim, a gente, obrigada, Patrícia, pela pergunta e pela BVS, pela Kátia aí do INCA que se interessou. Eu projetei um QR Code, ali tem um linkzinho, vai te levar para um questionário, e nesse questionário você preenche os seus dados e chegam para a gente, então fica mais fácil a gente entrar em contato através desse link que a gente enviou. Mas não tem problema, se você perdeu, eu posso colocar aqui no chat, ou você pode também me mandar um e-mail, tanto a BVS quanto o grupo do INCA, o e-mail do Golfer, o Golfer Brasil Saúde, @isict.fiocruz.br. Eu também posso colocar aqui no chat mais esse canal de comunicação. E tem o meu próprio e-mail, que é viviane.veiga@isict.fiocruz.br. Como a Simone ressaltou, essa iniciativa é uma iniciativa bottom-up. Isso quer dizer que todas as pessoas que queiram participar e contribuir de alguma forma podem participar da nossa rede, contanto que a única, vamos dizer assim, critério é a pessoa ler o manifesto e falar, não, eu quero participar, conhecer o projeto e se comprometer a trabalhar para a promoção desses princípios, né? Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado e as instituições vão chegando, vão se aproximando e vão colocando a mão na massa junto conosco, e isso tem sido muito bom. Então, eu vou colocar aqui no chat agora o link e eles podem entrar em contato comigo. Tá ok, Patrícia? Coloca o seu e-mail também, Viviane, que elas estão pedindo o e-mail. Tá, vou colocar o meu. Quando o interesse é para a área da saúde, né? Se não for a enfermagem especificamente, o contato é com a Viviane. Se for uma área nova, né, que não tem a ver com a saúde, o contato é com a Luana. Patrícia, eu ainda estou aqui. Pois é, eu só estou... Porque pode ser que tenha alguém, né, de uma outra área que não seja da saúde presente aqui, e então, se tiver interesse em abrir a rede, o contato seria com a Luana. Ah, então tá. Eu estou me despedindo. Luana, coloca no chat. Eu coloquei aqui no chat uma despedida. Ah, tá ótimo. Meu e-mail. Isso. Tá ótimo. Parabéns mais uma vez para vocês, gente. Sucesso. Contem comigo. Estamos juntos. Beijinho. Tchau, obrigada. Eu acho que é só isso, só temos essas perguntas, né? Então, eu passo a palavra para a professora Sônia Souza poder fazer o fechamento do evento. Por favor, professora. Professora Sônia. Pronto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente, em nome da nossa equipe, né, de trabalho, a professora Viviane, a professora Luana, a professora Patrícia e a professora Simone, que compõem conosco o grupo, pelas excelentes palestras, pela possibilidade de troca que nós tivemos e por estar conosco, né, estarem conosco com a enfermagem nesse movimento. Então, eu quero agradecer muito, quero convidar todos, nós temos quase 100 pessoas aqui presentes, que assinem, né, o manifesto, para que apoiem essa iniciativa. Uma questão também muito importante, que a gente precisa destacar aqui, é que esse convite que nós fazemos, né, para que todos possam pertencer a essa grande rede colaborativa, para que a gente possa trabalhar em prol da consolidação dessa rede que nasce, né, hoje, oficialmente, que é a Rede Golfer Brasil Saúde em Enfermagem,
com a participação, aí, a presença de todos vocês. E com esse objetivo de fortalecer, né, e promover essa gestão desses dados compartilhados, desse reuso para a ciência da enfermagem. Então, a contribuição é imensa. Quero agradecer à professora, em especial a professora Tereza Tonini, coordenadora do programa, né, de mestrado profissional, e a professora Elisa pela confiança, né, em compor essa equipe e seguir à frente agora com esse trabalho. Muito já foi feito e muito ainda temos a fazer. Então, todos estão convidados, né? Algumas metas foram apresentadas, nossa missão. Então, temos um caminho longo e muito bonito pela frente. Esse ano é o Ano Internacional da Enfermagem, é o ano que nós precisamos fortalecer e valorizar áreas muito importantes para o desenvolvimento da enfermagem. A educação, a questão da liderança, toda a questão do mercado de trabalho, tudo isso, todo esse avanço, ele precisa ser pautado em ciência. Então, precisamos conhecer o que fazemos, precisamos utilizar essas informações em prol da melhoria de nossas práticas, da nossa formação. Então, esse é o nosso grande desafio, é o nosso grande convite, é por isso que nós estamos aqui nesse momento. Tá? Mais uma vez, obrigada. Nós temos, então, o e-mail do programa, né, específico, o e-mail do GOLFER, que já foi disponibilizado no chat para que vocês entrem em contato. E, a partir de agora, com o lançamento oficial, vocês terão maiores informações de outras etapas dos trabalhos que vamos desenvolver e já de antemão estão todos convidados. Então, também convido vocês a participarem das outras atividades do nosso aniversário, da escola, nosso aniversário de 130 anos, que vai até domingo. Então, temos muitas atividades, estão todos convidados. E muito obrigada por estarem conosco nesta tarde e por aderirem, né, a esse movimento que é tão especial e que vai fazer tanta diferença para a nossa enfermagem. Muito obrigada. Obrigada, professora Simone. Desculpa, professora Sônia, já estou confundindo os nomes. Obrigada, Sônia. E obrigada, Elisa, Simone, todos presentes. E assim a gente fecha, né? Acho que... Vamos tirar uma foto de todos? Eu acho que seria legal, se todos pudessem aparecer. Vamos pedir, por gentileza, então, que quem puder, abra a câmera para a gente fazer uma foto bem bonita desse momento tão importante que marca, né, essa iniciativa. Olha só. Estou vendo aqui que teve perguntas que ficaram aí, eu vou responder por e-mail, a gente responde por e-mail, tá bem? Eu vi que tem uma pergunta do Roberto. Uma outra pessoa aqui, não estou vendo aqui quem foi, mas que está sendo aluna nova, pode participar sim, tá? Mesmo sendo aluna nova, mesmo sendo de graduação, pode participar das pesquisas sim. Entre em contato com a gente através do e-mail, tá? Então, esse é o nosso momento, um dos momentos, mas teremos muito trabalho pela frente e outras oportunidades para juntos discutirmos e avançarmos aí. Excelente, vamos fazer então aqui a nossa foto. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos. Bom.